Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pregando Entre Irmãos, um canal que te edifica através da Palavra de Deus. Que juntos nós possamos exaltar o nome do Senhor. Esse canal foi feito para você que prega, para você que somente ouve e também para você que ouve e prega a Palavra de Deus. Aqui em cima vai aparecer um link com um vídeo explicando as intenções do canal, como também algumas regras que nós passamos aos pregadores do canal. Se inscreva e também compartilhe os nossos vídeos. Nos abençoe divulgando o canal e seja abençoado através desta palavra. Você que me acompanha, receba a doce paz do Senhor Jesus. Deus é fiel, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Entendemos que sempre é um privilégio ouvir e receber a palavra de Deus. Sabemos que tudo que fizemos e que fazemos para Deus surte um efeito muito bom sobre as nossas vidas. E como Paulo disse, ainda que alguns preguem por vanglória, por soberba, para se mostrar, o importante é que a palavra de Deus seja pregada. Quero compartilhar um texto que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 7, no verso 11. Diz assim: Logo depois Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com eles iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de sua mãe viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, e Deus interveio em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e região circunvizinha. É uma passagem bem conhecida. Quem nunca ouviu falar sobre a história da viúva de Naim, quem nunca ouviu falar sobre a mulher que era viúva, que já tinha perdido seu marido e que agora estava indo ao enterro do seu filho. Mas eu acho muito interessante porque a lei judaica dizia que quando um homem morria, tudo que pertencia a ele ficaria para o seu filho, pertenceria ao seu filho. Só que agora o filho dessa mulher também vem a falecer, a mulher que já tinha passado pela morte, a mulher que já tinha enfrentado a morte, que já tinha enfrentado a perca, que já tinha enfrentado circunstâncias da vida, que já tinha passado pelo luto, agora estava passando por mais uma vez. Mais do que isso, além de perder o seu filho, ela perderia tudo que ela tinha. Pois segundo a tradição e a lei, tudo que pertencia a ela já não pertencia mais a ela, ao filho, mas o filho agora faleceu, então tudo pertenceria ao irmão do esposo ou ao parente mais próximo, mas nunca para a viúva. Ela ficaria em uma situação deplorável, ficaria em situação de rua, a mendigar, a ponto de depender de doações, de depender de esmola. Mas a Bíblia vem dizendo que Jesus agora está chegando numa cidade chamada Naim. Jesus está vindo com seus discípulos e com ele uma grande multidão. Mas a Bíblia vem dizendo que ao portão da cidade, na entrada dessa cidade, uma mulher estava saindo com a marcha fúnebre, com um cortejo funerário. Essa mulher estava indo enterrar o seu filho, seu único filho, pois ela era viúva. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que
Jesus estava chegando, Jesus estava entrando, ia entrar, e ela estava saindo, pois só havia uma entrada e uma saída. O interessante é que para as nossas vidas é sempre da mesma maneira. Quando chegamos ao limite, quando chegamos ao final, quando não há mais saída, quando resta somente o desespero, quando resta nada mais e nada menos além do que a esperança se acabar. Aquela mulher estava chegando no final do seu sonho, no final daquilo que ela tinha planejado e vivido para a sua vida, daquilo que ela tinha imaginado, daquilo que ela tinha sonhado. Aquilo que é o final para mim e para você é o começo para Jesus fazer um grande milagre. Entenda que se você está perdendo as forças, entenda que se você está perdendo a esperança, entenda que se você já não tem mais com quem contar, entenda que se você não tem mais o que fazer, se você já lutou, você já pelejou, você já fez o possível, já fez o impossível e nada foi aproveitado, eu quero te trazer algo da palavra de Deus. Não se preocupe, porque aquilo que é o fim para mim e para você é apenas o começo do que Cristo está querendo e vai fazer sobre as nossas vidas. Aquela mulher estava saindo, Jesus simplesmente olha para ela. Esse texto da minha Bíblia é um pouco diferente, mas algumas traduções vai dizer que Jesus diz que Jesus se moveu de íntima compaixão e disse para ela: não chores. É muito apropriado nos dias de hoje, em dias que estamos vivendo, em toda essa crise que estamos vivendo, toda essa pandemia, o desespero se instala, pessoas com depressão, pessoas perdendo a cabeça, pessoas se preocupando, pessoas sem saber o que vai acontecer, mas a palavra de Jesus vem de encontro a mim e a sua vida dizendo: não chores. Não desanimes, não baixe a cabeça, não entregue os pontos, não olhe para a direita nem para a esquerda, só simplesmente para de chorar, porque eu cheguei no controle da sua vida. Eu cheguei no foco da sua dor, eu cheguei no foco do seu sofrimento. Jesus está dizendo para aquela mulher: você chorou até hoje, então para de chorar, porque a solução para os seus problemas acabou de chegar. A Bíblia diz que imediatamente Jesus toca ao esquife, ou na tradução que eu acabei de ler, ao caixão. Disse: menino, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. O interessante é que aqueles que estavam carregando, aqueles que estavam conduzindo a marcha funerária, pararam para Jesus realizar um milagre. Pararam para que Jesus viesse operar. Ei, aqueles que te acompanham, aqueles que observam a sua vida, aqueles que até preferem ir na frente, te conduzirem, infelizmente não é trazendo espírito de vingança, infelizmente não é trazendo a dissensão no meio da igreja, mas existem pessoas sim que torcem para ver a derrota do próximo, porque é muito mais fácil a gente se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram é difícil. E para alguns é o contrário, às vezes é muito mais fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma circunstância vai querer se alegrar com aquele que se alegra. Mas agora quem estava conduzindo aquela mulher para o final da sua vida, para a sua situação de desespero, de angústia e sofrimento, agora teve que parar porque Jesus chegou. Ouça o que Jesus está dizendo para você. Quem está te conduzindo ao final, quem está acompanhando a sua trajetória, achando que vai acabar, achando que não tem mais jeito, achando que acabou a história, que está com uma canetinha colocando ponto final, não se preocupa, porque Jesus agora chegou. Vai ter que parar o cortejo, vai ter que parar a marcha fúnebre, vai ter que parar o andamento do inferno, vai ter que parar as regiões celestiais, porque Jesus, ao contrário de Daniel, de que quando estava orando, Deus enviou um anjo
para pelejar e guerrear contra as hostes malignas, para que a mensagem chegasse a Daniel. Agora não é o anjo, agora é o anjo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tem poder nos céus e na terra, aquele que morreu, ressuscitou com um corpo glorioso e disse: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele não enviou anjo, ele é o próprio anjo de Deus, ele é o Cordeiro, ele que se levanta e ele que vai na frente dizendo: para, porque hoje a solução chegou. Para, porque hoje o milagre chegou. Para, porque hoje a história de vida desta pessoa vai mudar. Porque eu, Jesus Cristo, estou entrando na causa do sofrimento dela. Jesus para, toca ao esquife e diz: menino, a ti te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que imediatamente aquele menino se senta e começa a falar. Ei, às vezes a gente não entende, às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente fica ansiosos com algumas circunstâncias, com algumas situações, mas Deus sempre tem a sua maneira de falar. Talvez é necessário chegar a um período de quase morte, às vezes é necessário chegar a um período de quase falência, às vezes é necessário chegar a um período de quase desistência, de quase um sonho se acabar, para que Jesus entre, estenda as mãos e diga: a ti te digo, muda a história. Vamos parar para analisar e entender que lá no princípio, a Bíblia diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E tudo que foi criado pelo poder do verbo, e nada sem o verbo teria feito. Deus agora olha para a escuridão e diz assim: haja luz. A tradução mais perfeita, a mais, como eu posso dizer assim, a mais fiel poderia ser: seja luz. Imagine a mesma coisa que Deus olhar e dizer assim: se vira escuridão, eu não sei como é que você vai fazer, somente seja. Jesus agora está olhando e dizendo: a ti eu te digo, levanta-te. Já imaginou Jesus parando, olhando para a sua vida, com todos os sonhos parados, com tantos planos encavetados, com tantas circunstâncias prontas a desistir, tantas coisas já empoeiradas, esquecidas dentro de uma gaveta, esquecida pelo tempo, esquecida pelas circunstâncias, esquecida até por você, sonhos que outrora você nem se lembra mais, mas a Bíblia diz que ainda há esperança para uma árvore cortada. O salmista dizia: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jesus é a esperança, Jesus é o sol da justiça. A Bíblia diz que ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É pela manhã que o sol da justiça renasce, trazendo novidade de vida para você. Jesus está olhando e dizendo: a ti te digo, levanta-te. Deus está dizendo para você: levante a sua cabeça, eu ainda estou no controle do sonho, eu que projetei esse sonho para o seu coração, eu formei esse algo para a sua vida, eu criei esse projeto dentro de você, eu não vou deixar esse projeto morrer, eu não vou deixar esse sonho ser apagado, eu não vou deixar esse projeto no papel somente, eu vou realizar, mas a ti eu te digo, levanta-te. E imediatamente o menino se senta. O interessante é que só se senta quem quer aprender para adquirir um conhecimento e crescer na vida. Aprendemos que todo aquele antes de ensinar tem que sentar e ouvir. Quando Jesus manda alguém sentar, é porque alguma coisa está acontecendo. Quando ele chama Saulo, dizendo para Ananias: vai, porque este é um vaso escolhido, e eu tenho uma obra sobre a vida dele, e lhe mostrarei o quanto há de padecer. Paulo teve que sentar e aprender nos melhores lugares para poder ser o maior evangelista do Novo Testamento, para ser o maior anunciador da palavra. Jesus está dizendo: eu vou te colocar sentado, eu vou pegar o seu projeto, eu vou dar andamento, eu vou dar firmamento, eu vou dar uma base. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Firme fundamento, fala de solidificação, fala de algo com propriedade. Jesus está dizendo: eu vou pegar tudo aquilo que você acha que acabou, tudo aquilo que você acha que se perdeu, tudo aquilo que você acha que se findou, eu estou dando base sólida e vou fazer frutificar. O menino começou a falar. Aquele que estava morto começa a falar. Jesus traz de volta a vida e entrega de volta a sua mãe.
Deus está trazendo de volta para a sua vida aquilo que se perdeu. Tudo aquilo que estava morto, Jesus está trazendo de volta para a sua vida. Não se desespere nesse momento que estamos vivendo. Não se preocupe com tudo o que está acontecendo no mundo. Não se preocupe com tudo o que está acontecendo à sua volta. Não se preocupe se você está chegando ao fim. Jesus está ao fim, dizendo que é só o começo do que Ele tem para fazer na sua vida. Jesus está restituindo sonhos. Jesus está restituindo projetos. Jesus está restituindo vidas. Receba essa palavra. Receba o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.